almas com aprendizado, né, de tudo isso que temos o merecimento. Infelizmente, só os desencarnados que estão aqui, os encarnados, os merecedores, não é? Boa noite. Os merecedores da palavra de Jesus, né? Então, se somos merecedores, estamos aqui para escutar mais uma palestra com o nosso amigo Jailson. Ele é do NEOS, Núcleo Espírita Obreiro do Senhor. Obreiro do Senhor. E vem dar a palestra o Espiritismo e as Núpcias de Canaã. Não é? É Canaã, é companhia Canaã, né? Então, vamos ler. Chega fica apressada, né? Para não perder. Você acredita que eu vim orando para dar tempo de eu chegar aqui e cumprir com minha missão? Vamos a Minutos de Sabedoria, ver um trechinho que talvez seja o que diz para a gente hoje. 114. Não dê ouvido às intrigas e calúnia. Só as árvores que produzem frutos é que se vê apredejada para deixá-las cair. Não é? Eu sempre digo isso. Às vezes Raquel está assim, um pouco aperreada pelos investimentos, né, na nossa casa espírita e de outras coisas por aí. Aí se não querem que continue com o trabalho, que não vai deixar de existir, é porque a árvore está frutífera, né? Está surtindo efeito, e aqueles que não alcançam o efeito, né, e querem apredejar a nossa árvore frutífera. Né? Árvore estéril, ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador, dá razão ao caluniador, não para ser igual a ele, não, é para poder ver o inverso do que é a palavra de Jesus. Hoje eu estava vendo um filmezinho assim curtinho de uma senhora que ela morava numa rua, então uma vizinha era muito contra essa senhora, e aí ela pegou, botou esterco, fezes de cavalo dentro de uma caixa e deu de presente a ela. Mas essa senhora era uma senhora muito religiosa, tudo mais, aí a filha dela quis que ela se vingasse, né, mandando do mesmo jeito para ela. Aí ela orou bastante, pediu a Jesus e viu dizer que ela não fizesse isso. Então ela pegou um buquê de flores, embrulhou e entregou. E a mulher sentiu na alma, porque ela botou cada um só daquilo que tem. Não é? E isso é a mesma coisa, é a calúnia, né? Se a gente for cair nessa hora, porque o silêncio, como diz Chico Xavier, é a melhor resposta para tudo. Né? E se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga em frente e todos acabarão colocando-se e no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho. E se Deus quiser assim nos permitir o nosso trabalho, eu acho que está sendo aplaudido que cada momento que a gente consegue acalmar um irmão aflito, a conseguir que aquela pessoa melhore dentro de um hospital, é porque o trabalho está continuando. Então, vamos serenar nossa mente, né? Levar o pensamento a Deus, a Jesus, maior presente que a humanidade teve, com um espírito tão iluminado, e é um espírito tão iluminado. Por mais de 2000 anos ainda estamos aqui levando a palavra de Jesus e tentando seguir o caminho, para que possamos um dia alcançar a glória e sermos anjos do amor ao povo. Jesus, Mestre de Maria. Estamos aqui, teu santo nome, em nome da Virgem Maria, da espiritualidade amiga toda presente aqui, porque o bem é o que impera nesse mundo, na humanidade, rogando para que tenhamos paz, saúde, prosperidade, amor ao próximo, amor a Deus, dando paz a nós todos aqui, e agradecidos, muito agradecidos, pela oportunidade que temos de escutar a palavra do Senhor, que vai ser tão bem proferida pelo nosso irmão.
gracinha, teu santo nome, Jesus, Virgem Maria, Deus e nosso Pai maior, damos por iniciada a palestra da noite de hoje, que não se encontra muita paz para nós. Sim, sim. Muito boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos ontem, hoje e por toda a eternidade. Agradecemos à Associação Espírita Emissário de Jesus, que através do nosso querido irmão Elias Machado nos concede mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo do NELS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. O NELS, tema de hoje, a bodas de Canaã, ou as festas de núpcias de Canaã. E Cristo sempre se utilizou por parábolas, com o intuito de que os seus ensinamentos pudessem ser absorvidos pelas pessoas que ali estavam lhe ouvindo. Então ele traz como referencial nessa boda ou nessa festa, em que o Senhor da vida, desejoso de se confraternizar com seus filhos, prepara então um grande banquete para recepcionar a todos, para se confraternizar, porquanto se nós trazermos para a época que nós estamos vivenciando, o mês natalino, que se comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus, então a proposta será essa, desse clima fraterno que existe, trazer seus filhos para um grande banquete, para uma grande festividade, para um momento de comunhão e de união entre todos. No sentido figurativo, é o que nós podemos nos expressar. Mas acontece que o Senhor então solicita que os seus mensageiros venham, tragam o convite, convidando-nos então para esse momento de comunhão, para esse momento em que nós vamos nos comungar com o Pai, e cada criatura então tem uma desculpa, um argumento para não comparecer ou para não atender a este convite. Alguns preocupados com seus negócios, outros preocupados com o seu final de semana, e diversas preocupações que prendem o homem à vivência material, o seu convívio neste órgão, e que se esquece de se comungar com o Pai, se comungar com o seu grande Criador. Então Jesus, trazendo a referência de que o Senhor então renova então o pedido, renova então a solicitação para que os teus filhos venham participar com ele daquele momento festivo. E novamente os seus mensageiros são repelidos, seus mensageiros são açoitados, maltratados, violentados, mortos. Então o Senhor resolve então que sejam convidados aqueles que estiverem em todos os cantos, todos os lugares, para participarem dessa festa, em que ele, cheio de alegria e cheio de júbilo,
convidou os seus filhos para participar. E de repente, no momento em que o Senhor chega ao momento da festividade, em que as pessoas estão todas sentadas à mesa, ali se encontra uma criatura que não está devidamente trajada, que não está devidamente qualificada para participar daquela festa, daquela reunião. Então ela é retirada, porque ela não faz parte daquele conjunto, daquele meio, daquelas pessoas que ali se encontram. Então, de uma forma figurada, Jesus nos traz isso, de que aquele homem foi repelido, foi expulso daquela festa, porque ele não estava devidamente trajado, devidamente qualificado para participar. Então, se nós trazermos isso através do tempo, nós vamos começar a entender que esta mensagem de Cristo, ela se relaciona exatamente ao convite de Deus para com todos nós, que através do tempo, nosso Pai, boa noite, meu amado, muita paz, seja bem-vindo, que através do tempo, os mensageiros de Deus vieram a este orbe para nos convidar a começarmos a termos o melhor relacionamento com Deus, nos aproximarmos de Deus. E nós vamos observar que ao longo do tempo, esses missionários que vieram a este orbe trazer a mensagem de conciliação ou de reconciliação da criatura humana para com o seu Criador, eles foram rejeitados, desprezados, violentados e mortos. Até mesmo o nosso guia, modelo da humanidade, que é Cristo Jesus, também sofreu da mesma forma. E posteriormente os seus discípulos, Pedro, João, Paulo, sofreram também da mesma forma. Foram todos, vítimas da nossa violência. Mas aí a questão para nós, a nossa reflexão é: como é que nós vamos então participar, desta festa que na realidade é o grande banquete espiritual que nós fomos convidados a participar, e que representa exatamente a marcha da criatura humana no seu processo regenerativo. E o que nós fizemos ao longo... Boa noite, meu amado, seja bem-vindo. E que nós, ao longo do tempo que nós fizemos, como diz o dito popular, ouvidos de mercador para os mensageiros divinos. E todos eles com um propósito, com um objetivo claro para todos nós. Mas nós, como estamos vivenciando uma vida terrena e a ela nos prendemos e encontramos muitas dificuldades em nos relacionar espiritualmente com Deus e despertar para a nossa essência espiritual, nós relegamos os ensinamentos, nós relegamos as mensagens, nós relegamos os mensageiros. Mas Deus continua incessantemente a nos convidar. Deus continua incessantemente a seus mensageiros vir à humanidade, sempre lhe convocando para o seu processo de renovação, sempre lhe convidando para fazer parte do banquete espiritual. E nós continuamos sempre rejeitando o convite. Continuamos ainda peregrinando, preferimos peregrinar por caminhos tortuosos, continuamos fazendo a opção de nos apegar à matéria, ao bem, e ainda não descobrimos de que não vamos levar absolutamente nada.
nem esse corpo físico nos pertence. Nada nos pertence. O que é nosso é o nosso conhecimento. Esse é nosso. O conhecimento que nós temos, que nós desenvolvemos, que nós aprendemos, os sentimentos que nós temos, esses são nossos. Porque somos nós que estamos trabalhando eles, são eles que expressam aquilo que somos. Mas por que Jesus então faz todo esse trajeto para a criatura humana? Porque que ele nos traz que a proposta de Deus é a nossa participação em um banquete, porque é aquilo que nós estamos ligados. Ele precisava se utilizar de um elemento figurativo como algo que expressasse o que? Alegria, satisfação, confraternização. Porque o que representa um banquete? O que representa uma festa, Um momento em que as pessoas estão ali se congregando de forma festiva, todo mundo está feliz, todo mundo está contente, todo mundo está unido dentro de um propósito, dentro de uma alegria comum a todos. Então o que Jesus procura nos ligar é de que o reino de Deus, a nossa aspiração, ela tem que ser a busca da união, da fraternidade, da alegria. Boa noite, amada. Então, precisamos visualizar que a proposta de Deus é que as criaturas se comunguem dentro de um mesmo pensamento, estejam juntas, unidas, reunidas, dentro de um mesmo objetivo, dentro de um mesmo propósito, felizes, num momento de felicidade, de alegria. Então, quando o Senhor nos traz o banquete, uma festa, quem não quer participar de uma festa? E o Senhor preparou uma festa com bastante abundância para que todos pudessem se sentirem bem, serem convidados e ver que ali tem algo que realmente deslumbrava os olhos de cada criatura. Que ali a gente prefere ficar fora da festa. Exatamente. Está todo mundo lá participando daquele banquete, daquela alegria, aquela música agradável, todo mundo se confraternizando e a gente do lado do muro de fora se lamentando. Está com o convite na mão, mas não é. Não é. Lotação esgotada. Lotação esgotada, Mas o que a gente vai descobrindo nas mensagens de Jesus, que ele procura se utilizar de simplicidade, para que nós possamos captar, para que nós possamos entender. Mas e nos dias atuais? Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, qual a proposta? Qual o convite que Deus realiza para todos nós? Boa noite, amada, seja bem-vinda. Qual o convite que Deus realiza para todos nós, E aonde nós podemos exatamente participar, e como nós poderemos participar deste banquete? Essa é a grande visualização que nós precisamos ter, porque nós estamos inseridos dentro de um banquete, de um grande banquete espiritual, porque estamos sendo apresentados através da vida das mais diversas propostas de reconciliações, proposta de servir, proposta de amar. Olha o banquete que está aí para todos nós, simplesmente nos servirmos dele, estamos ali desfrutando de toda a sua beleza. E aí eu trago aqui, Emmanuel, ele nos traz assim uma visão extraordinária sobre esse banquete,
E ele titula de chamados e escolhidos, porque todos nós somos chamados, somos escolhidos a participar desse banquete. Mas a questão é, queremos participar? Estamos decididos verdadeiramente a atender esse chamado? Na hora que somos escolhidos, será que nos sentimos honrados por ter sido escolhido a participar desta grande festa, deste grande banquete? Então ele diz: estamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os efeitos da glória celeste. Estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. É onde há o grande banquete espiritual. São aqueles espíritos crísticos que alcançaram a plenitude espiritual. Nós ainda estamos muito longe. A nossa bagagem ainda é extremamente pequenininha para chegar a isso. Aí ele diz: entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. E aí vem o desfrutar do banquete. Para a regeneração de nós mesmos. Somos ou não somos escolhidos? Para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Olha o banquete, que nós somos chamados, escolhidos e eleitos a participar. Para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Vejam a visão, a profundidade, né? O que há escrito por trás de tudo que Jesus falou. Porque nós visualizamos algo em que a satisfação é terrena, que o banquete, as núpcias, as festas são algo, um banquete material. Mas Emmanuel nos traz a visão espiritual desse banquete. E aonde está a nossa participação? Como é que nós poderemos nos desfrutar desse banquete que o Senhor está nos servindo? E ele continua: para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem sem a graça da fé renovadora, que já nos robustece o espírito. Vejam que Deus continua nos convidando, nos escolhendo, nos oferecendo um grande banquete espiritual. Mas a decisão de cada um de nós é que fará com que desfrutemos ou não deste grande banquete. Porque qual o propósito de Deus em nossas vidas? É nos tornarmos espíritos crísticos. Deus não nos criou para nós vivermos na angústia, na dor, no sofrimento. Não, Ele criou-nos para que nós sejamos felizes. Mas a decisão de encontrar e de fazer a felicidade, ela é uma escolha de cada criatura. E ela vai exatamente em decorrência do quê? Do caminho que cada um escolhe.
das ações que cada um realiza, da semeadura que cada um está fazendo em cada reencarnação. A doutrina espírita nos traz o esclarecimento de que temos um pretérito que está enraizado dentro de cada um de nós, ao nosso redor, e que temos um futuro brilhante e extraordinário, e que para alcançá-lo é só uma tomada de decisão em saber agradecer a vida, a oportunidade gloriosa que Deus nos dá. Então Emmanuel continua: para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia. Será que nós estamos decididos a renunciar? A renunciar o que? A maldade que existe em nós, a violência, em prol de perdoar, de servir, de compreender o semelhante, de entender que a raiva, o ódio, a maldade que ele destila contra nós, outrora nós o fizemos, e que nós necessitamos compreendê-lo, entendê-lo, perdoá-lo. Será que nós conseguimos compreender de que a nossa vida é um grande banquete espiritual, que a nossa vida é de um extraordinário valor? E será que nós estamos dando valor à nossa vida? Emmanuel continua: para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros a enriquecer a própria existência. Para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimento em todos os ângulos do caminho. Quantos estão verdadeiramente inseridos dentro desse propósito? Porque muitos ajudam, muitos trabalham, mas esperam as compensações, esperam o retorno da sua ajuda, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. Que faz a caridade, mas olha os holofotes para divulgar em toda a mídia social que é uma criatura caridosa. Então nós precisamos compreender a riqueza espiritual que nós temos ao nosso redor, de que nós somos espíritos extremamente ricos, por uma razão muito simples: nós somos filhos de Deus. E se nós entendemos que Deus é bondade, justiça, amor, misericórdia, benevolência, indulgência, beneficência e perdão, nós temos todos esses atributos. O que nos falta é esforço em praticá-lo. Mas muita gente adia, não é, gente? Adiamos, postergamos. Esperando o momento certo. Isso, não, vai surgir o momento vai, mas o momento é agora, é já. As pessoas aguardam a outra encarnação. O senhor acredita que eu já vi um espírita falando isso? Já. Se eu não fiz agora, próxima reencarnação, eu vou fazer. Eu já vi espírita dizendo isso. Pois é. Eu não vou me consertar, eu já sei, eu vou me consertar na próxima encarnação. Pois é, ora. E é um esforço diário. Ninguém vai ser transformado do dia para a noite numa reencarnação, não. E a gente nem sabe se vai ter outra reencarnação, né? Aqui na Terra. Aqui na Terra. A gente não sabe nem se terá uma nova oportunidade de retornar, né? Porque nós somos 8 bilhões de criaturas aqui encarnadas. São 24 bilhões lá esperando a oportunidade de vir. Criaturas nas mais diversas situações. E aqueles que se encontram extremamente mais necessitados estão na fila, estão na frente.
são em maior quantidade. Aqueles mais ou menos em outra quantidade, e aqueles mais elevados numa quantidade menor. Por quê? A palavra não pode deixar de ser semeada, a bondade não pode deixar de ser semeada. Então, a senhora, mas nós vamos voltar para algum lugar, ou para aqui, ou para algum lugar igual a este. A cruz é pesada. Entendeu? Então nós vamos exatamente para onde nós estamos sintonizados, ligados, a nossa bagagem, né? Qual a nossa bagagem? O que é que nós estamos levando conosco? O que é que nós nos empanturramos desse banquete espiritual e que vamos levar agregado na nossa essência divina? É isso. Por isso que Cristo diz: aonde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Então é isso que nós temos que levar. Não, o pau que nasce torto morre torto, eu vou esperar a próxima reencarnação para me consertar. Eu tenho que começar agora, eu não posso perder tempo. Porque eu preciso de mim, e todos nós precisamos um dos outros. E Deus precisa que nós avancemos para ajudar outros que estão mais atrasados do que nós, que ainda não despertaram, que não conheceram ainda a palavra. Aqueles que ainda se rebelam, assim como nós, a exercer na prática o Evangelho de Jesus. Quando a gente começa a ter esse entendimento que a doutrina espírita traz, a gente não posso perder tempo, eu tenho que me esforçar. O maiores que eu acredite de dificuldades na vida, boa noite, minha amada, seja bem-vinda. Por mais que eu diga que há tribulações, há dificuldades, há isso, aquilo outro na minha vida, mas tudo isso é necessário. É isso que vai me fazer me mover, sair do lugar. Ou eu tomo a decisão de me transformar, ou a situação vai tomar conta de mim. Aí o que a gente vê, a vida ofertando oportunidades para todos nós, é a visão. Boa noite, meus amados, sejam bem-vindos. É a mudança de visão da vida. É isso que a doutrina espírita procura trazer para cada criatura, ver a vida sobre outra ótica, sobre outro ângulo. Quando eu digo dificuldades, provações, tribulações, eu mudo o conceito de oportunidades de eu evoluir. É a transformação da criatura através de encarar com fé, com confiança, com resignação todas as situações. Porque ninguém me compreende. Você nem se compreende, porque quando você se compreender, você não vai mais lamentar, quer dizer, querendo que alguém te compreenda. Cristo veio aqui, não exigiu que ninguém o compreendesse, ele veio trazer a boa nova. Não exigiu que ninguém o seguisse, ele trouxe a boa nova. A decisão de segui-lo cabe a cada um de nós. É uma decisão que nós temos que tomar. Não exigiu, digo, se você não me seguir, você vai para o inferno. Não. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a decisão de segui-lo, os seus ensinamentos, as suas orientações, os seus esclarecimentos. E aí ele diz: enviarei o Consolador prometido para reviver tudo o que eu lhes disse e lhe revelar outras coisas, as quais eu exemplifiquei, mas que vocês não entenderam. Não é. Né? Ele exemplificou, mas ninguém entendeu. Não tínhamos a capacidade de entender. Então vem a doutrina espírita e começa então a nos esclarecer tudo aquilo que Cristo deixou lá exemplificado. A doutrina espírita vem e nos esclarece.
Emmanuel continua: para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres. Aí a nossa querida, a cruz está pesada, né? Está pesada a cruz, né, amada? Todo mundo, não tem ninguém que não esteja uma cruz pesada, não. Toda a nossa cruz é pesada. Agora, são as nossas decisões, né? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa labuta no dia a dia, em se esforçar na prática do Evangelho, que gradativamente a gente se fortalece e a gente vai sentindo que não está pesado, mas está lá, porque ela representa as nossas necessidades do hoje, da atual reencarnação, que nós necessitamos equacionar, aqueles débitos que nós necessitamos liquidar. E fomos nós que nos propomos a tal coisa. Não há imposição de Deus nem exigência, não. Nós escolhemos o caminho, nós escolhemos as barreiras, as muralhas, as provações, é tudo. Então, nós escolhemos as pessoas com quem nós vamos nos reconciliar, tudo planejado. Aí a gente fracassa, a gente erra, mas a gente também aprende, a gente também obtém êxito. Nem tudo é fracasso, há sempre êxito, porque nós estamos sempre aprendendo e vamos despertando a cada reencarnação. Assim como a cada dia que nós despertamos, né, e sabemos daquilo que nós precisamos realizar naquele dia. É a vida diária de cada criatura. Emmanuel, ele continua para todos nós. Todos. Opa, o vento bateu aqui agora. A indicação honrosa para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então, nós estamos nessa trajetória, nessa nossa caminhada, né, em um verdadeiro banquete para a nossa realização espiritual. Porque nós vamos compreender isso por aquilo que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento, que ela nos convida a comungar com a vida da melhor forma possível, porque nós trazemos conosco tudo aquilo que nós nutrimos no pretérito de virtudes e também de defeitos, mas que o crescimento da virtude e a declinação dos defeitos está em proporção da vontade de cada um em se reconhecer e se analisar
e olhar e dizer, opa, nesse aqui eu estou falho. Eu não tenho paciência com isso ou com aquilo outro. A vida vai se encarregar de fazer a gente exercitar a paciência. A vida vai se encarregar de fazer com que o que nós trazemos de ruim dentro de nós possa ser transformado em algo bom. Volto a afirmar, nós somos filhos de Deus. E todos os atributos que nós damos a Deus, nós possuímos. Cabe-nos, dia após dia, nos esforçarmos para exercitá-los. Um dia após o outro. E que a vida representa exatamente oportunidades valiosíssimas que cada criatura tem, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Somos nós que largamos a mão e queremos escrever a nossa vida, né? Solo, não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que quero. Minha neta de 5 anos, ela quer atravessar a rua para o outro lado e eu digo, não, você só tem 5 anos. Não, mas eu sei onde é. Eu sei que você sabe onde é, mas tem que ir um adulto com você. Porque se vier um carro, você não vai saber se defender. Se vier uma bicicleta, você não vai saber. Então tem que ir um adulto com você. Com 5 anos. Eu digo, olha, você tem 5.000 anos. Digo, você veio de onde? Me diga lá, de onde você veio? Né? Aí, uma certa vez, a minha outra neta de 13 anos estava lá com o livro de geografia aberto, lá estava lá no sistema solar, ela botou o dedo assim em Júpiter. Ela digo, já veio que você é jupiteriana, você veio de Júpiter aqui, então por isso que a sua idade é avançada, viu? A sua idade, você não tem 5 anos, não, você tem 30 anos, viu? É 6 vezes mais. Não dá para a gente acompanhar o seu processo, o seu raciocínio, não. Então, e assim a nossa vida. Então, nesse exemplo, somos todos nós. Deus, ao longo do tempo, sempre vieram os seus mensageiros para a humanidade, para chamar a humanidade a se reconciliar com Deus, a não seguir o seu caminho sozinho, porque existem regras para se alcançar o reino de Deus. Existem regras para se alcançar o reino de Deus. Existe uma lei que precisa ser colocada em prática por todas as criaturas. Por isso que quando Cristo é questionado sobre, né, qual é o maior mandamento da lei, e o maior mandamento da lei é amar. Esse é o maior mandamento, é amar. Enquanto nós não conseguimos amar, enquanto nós conseguimos amar a si mesmo, será difícil amar o próximo. E nessa relação de amor é que se ama a Deus. Então eu preciso ouvir os mensageiros divinos, porque ele vem com um propósito edificante para cada criatura. Nós que nos encontramos dentro da doutrina espírita, há sempre mensagem para cada um de nós. Há sempre orientações, há sempre esclarecimento. Nenhum espírito veio e disse, olha, se você fizer isso, você já vai alcançar o reino de Deus. Não. É sempre a orientação para que nós nos esforcemos para a prática do Evangelho de Cristo. Um processo. Exatamente. Um processo. Gradual, exatamente. Para frente sempre. Para frente sempre. Não tem como engatar uma marcha ré e voltar. Né? Eu evoluo, nem que seja 1 milímetro, mas eu consegui dar um passo. E por que isso? Porque toda criatura evolui. Porque, Jailson, mas aquele está lá no presídio, lá cometeu o crime mais bárbaro. Mas existe um juiz implacável em nossas vidas.
nossa consciência. E seja a melhor criatura do mundo, como a que nós julgamos a pior, a sua consciência está ali lhe acusando quando ele faz algo que está errado, que não está de acordo com a lei de Deus, que não está de acordo com a lei de amor. Está lá na consciência. Então esse é o nosso grande juiz aqui, e quando nós despertarmos no mundo espiritual também, porque é onde irá ocorrer toda a nossa história. É que nós saberemos verdadeiramente quem somos. Jailson está aqui, mas foi José, foi João, foi Maria, foi Pedro, foi escravo, foi alcoólatra, foi traficante, isso, aquilo, aquilo outro. Quer dizer, o que pretéritos que eu tive e que formou essa criatura que hoje se encontra aqui, que na atual reencarnação desagou dentro da doutrina espírita. Para o quê? Para se reconciliar consigo mesmo. Porque o primeiro passo é a criatura se reconciliar consigo. Não é ser melhor do que ninguém, não é ser maior do que ninguém, mas é se reconciliar consigo mesmo, reconhecer-se que é uma criatura falha, que é uma criatura que ainda traz em si orgulho, egoísmo, violência, mas que também traz bondade, amor, compreensão, entendimento. Nós somos esta dualidade, e a vida estará sempre nos exigindo, nos reclamando que nós pratiquemos o nosso lado bom. O que há de bom dentro de cada um de nós? Então, este é o grande banquete da vida para todas as criaturas, nos convidando, venham se empanturrar para a realização de boas obras, de coisas edificantes para o mundo. Venham semear boas sementes, para que todos aqueles que percorrerem o caminho possam, né, desfrutar da sombra, do perfume das flores, dos frutos, se alimentarem. Então essa é a proposta. Então é esse grande banquete que nós temos na nossa vida, começando aonde? Dentro do nosso lar, dentro de nosso lar, e aí se estende por fora. Então é a vida oferecendo a todos nós amplas oportunidades de crescimento, amplas oportunidades de nós verdadeiramente vestirmos a roupa nupcial, que é o amor, a bondade, a caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência, a fraternidade, a compreensão, o entendimento, o respeito. Tudo isso são vestimentas que nós podemos colocar sobre todos nós, e são elas que vão exatamente nos transformar. E aí nós vamos verdadeiramente reconhecer que verdadeiramente eu sou filho de Deus, porque eu estou realizando tudo aquilo que Ele faz. Verdadeiramente eu sou irmão de Jesus, porque estou realizando tudo aquilo que Ele faz. Porque se nós não trabalharmos nisso, o que representa a nossa expulsão? Exatamente isso mesmo. Nós vamos encarnar em outro planeta
dentro dessas condições que nós estamos aqui. Aí existem duas possibilidades para nós: de semearmos aquilo que nós aprendemos de edificante, ou nos lamentarmos e dizermos: eu era feliz e não sabia. E o tempo passou. E o tempo passou. O tempo não volta. O tempo não volta, né? Então, a vida é um eterno construir. Podemos voltar a reencarnar aqui, sim ou não. Isso vai depender da nossa própria condição, porque à medida em que o tempo avança, né, vai aumentando a quantidade de criaturas de boa índole, criaturas mais proposta, mais dedicada, mais esforçada na prática do amor e do bem. Bons semeadores. E gradativamente aqueles que não querem ser bons semeadores vão ter um terreno bastante difícil de semear, porque vão para um planeta dentro da mesma condição de cada um. Nós vamos para onde nós nos situamos. Nós vamos aonde nós estamos ligados, aonde as nossas energias estão sintonizadas, a nossa sintonia fina. Então, é um grande aprendizado em cada reencarnação. Então, aproveitemos, não vamos deixar para a próxima. A próxima, o fardo será bem mais pesado. Porque não deixa a oportunidade escapar. A oportunidade é essa, o momento é esse, o momento é agora da gente se empanturrar desse banquete espiritual que nos é ofertado, que nos é oferecido. Nunca estivemos tão bem amparados, tão bem assistidos como hoje. Nunca estivemos tão bem esclarecidos como estamos hoje. Nunca tivemos uma oportunidade tão grandiosa de nos edificarmos como hoje. Porque há 160 anos nós não tínhamos essa compreensão e esse entendimento. Há 160 anos, ou você vai para o céu ou para o inferno. Hoje, o céu e o inferno é um estado de consciência de cada criatura. É aquilo que eu realizo em mim. Sou eu. Quando o seu André Luiz lançou o seu livro, o Nosso Lar, umbral, todo mundo só fala em umbral. Eu vou passar no umbral. Você vai passar no seu umbral. É seu. E mais, a vida é única de cada um. Agora nós somos entrelaçados de acordo com os sentimentos daquilo que eu estou nutrindo. Nos vales dos suicidas estão exatamente aqueles irmãos que estão sintonizados naquela situação fatídica e dolorosa na sua vida. Então, quando nós despertarmos no mundo espiritual, estaremos localizados aonde estiver o nosso coração, o nosso espírito. Céu, inferno, purgatório, paraíso é o estado de consciência de cada um. O que nós precisamos é construir e precisamos ser criaturas de paz. E que acolher os mensageiros divinos com alegria, com amor, com paz, compreendendo de que são eles os grandes emissários de Jesus. E aqui estamos
na Associação Espírita Emissários de Jesus, que nos traz exatamente recomendações valiosíssimas em nossa vida, e que nós precisamos ouvir, analisar, meditar e refletir. E está sendo oferecido um banquete do professor Danilo. Porque não é fórmula de bolo, né? Fórmula de bolo, você tem os ingredientes naquela medida, tem um tempo de cozimento, tudo certinho. Não. A palavra é dita. Cristo veio, trouxe a sua mensagem. Agora, a cada criatura cabe ler, analisar, meditar, refletir e ver o que há por trás da festa de núpcias. Que banquete é esse que Deus está nos oferecendo? Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Queremos desejar a todas as senhoras e a todos os senhores e a todos os seus familiares um Natal de muita bênção, de muita paz e de muita luz. E que o próximo ano de 2023 seja um ano de glória e de vitória em nome de Jesus. Muito obrigado à Associação Espírita Emissária de Jesus pelas oportunidades que nos foram concedidas de trabalho e de aprendizado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que assim seja, né? Gratos estamos todos nós pela oportunidade e o presente dessa maravilhosa palestra do nosso irmão Jair. Né? E que todos nós, nessa noite, aprendemos a nos vestir através da fé para as bodas de Canaã. Né? Que sejamos os convidados especiais do amor, da paz e do perdão, sobretudo perdão, tanto das nossas ofensas como aqueles que têm nos ofendido. E também somos gratos, a gratidão que Ele roga, seja a nossa gratidão também 1000 vezes multiplicada, que só temos a agradecer pelo merecimento de estarmos aqui. Cada momento é um momento único, cada oportunidade é única, e essa oportunidade nunca é perdida, porque a palavra foi lançada, a palavra está dentro das nossas consciências e dentro dos nossos pensamentos, na gratidão de Jesus, o nosso Pai maior, na Virgem Maria, em Deus, nosso Pai. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, por ser grato, por tudo isso, por esses merecimentos. Pensarmos em todos aqueles que sofrem, os nossos amigos, como se dizer também os inimigos, né? E onde você é amigo, não se faz inimigo de ninguém. O bem sempre venceu o mal. O mal é uma consequência de algo que passa, como tudo passa, né? Então vamos elevar o nosso pensamento. Deus, nosso Pai eterno, Virgem Maria, Jesus, o aniversariante do mês, que se estejamos sempre em festa, que sejamos tocados do amor, da paz, do aniversariante do mês de Jesus, agradecido esse presente maravilhoso que nos veio através de Deus, o nosso Pai maior,
e da intenção de fazer do nosso Mestre Jesus. E em cada momento que a gente pratica o bem ou faz a caridade, estamos praticando Jesus vivo, que nunca saiu de nós, porque Ele está sempre presente em cada ato, em cada súplica, em cada bem que fazemos ao próximo. E assim que Jesus, em Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, mas não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu o reino e a glória para sempre. E assim seja, e seguimos na paz do Mestre Jesus, em busca de Deus, nosso Pai maior. Muita paz para todos. Aí vamos em seguida, assim, minha gente. Quem foi que não entregou as listas da sexta